E olha só, nação, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil também falando aí sobre a vitória do Mengão em cima do Vasco. Vou dizer uma coisa pra você, a freguesia continua no Rio de Janeiro, hein? E continua também os golaços do Bruno Henrique, rei dos clássicos, né? Vamos analisar então, créditos, canal ESPN, link na descrição. Vamos ver o que a imprensa tá falando do Mengão. Com muita Quem facilidade. não gosta de trabalhar com o Capita tá vivendo errado. Agradeço. Excelente colega. Porque o jogo para mim foi abaixo do que eu imaginava. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes sobre a escolha do Vasco, se funcionou ou não funcionou, porque o resultado obviamente foi melhor para o Flamengo. E o público também, muito pequeno para uma semifinal. Então, quando eu olho o Vasco, não sei se o Vasco pode jogar muito melhor do que jogou hoje. Acho que o Flamengo pode, mas no final das contas, o Flamengo que era favorito, a classificação, o favoritismo aumentou ainda mais. Lembrando só, esse jogo foi no Newton Santos, né? O Vasco quis tirar do Maracanã, já porque era este clássico, precisaria ser num outro estádio, para tirar esse costume até que o Flamengo tem de ter o Maracanã como casa. A escolha do Vasco foi de levar esse jogo para o Newton Santos, mas um público baixo de mais de 10 mil torcedores. A gente conversava ali no camarim, né, Capita, sobre essa diferença técnica até entre os times, né? Um Vasco que a gente vê ali as tentativas não só nas mudanças do Carille, mas também dos próprios jogadores e tal, mas aí fica muito nítida essa diferença técnica, né? Um primeiro tempo, um jogo que começou também bem truncado, de muitos cartões logo de cara, enfim, mas eu acho que isso pesa muito. O Birner fala, um Flamengo bem abaixo também do que poderia produzir, mas acho que controlando ali dentro de uma rotação mais baixa também esse jogo, né? Glaucio, a gente tem pegando o último jogo do Flamengo e Vasco, o Flamengo teve um domínio durante os 90 minutos, né? O primeiro tempo, principalmente daqueles 2-0, foi algo impressionante, assim, se tratando até da qualidade e da tradição desses dois clubes. O Flamengo é um time melhor tecnicamente, o Flamengo imprimiu um ritmo naquele jogo muito mais intenso do que o Vasco, mas o que chama atenção nesse jogo, Glaucio, a gente vai falar um pouco assim em cima do que o Birner abriu também com relação ao gramado, porque são dois clubes que não estão acostumados a jogar nesse campo, então a gente percebeu uma dificuldade na hora do domínio, na hora de fazer uma conclusão a gol, até em uma movimentação. Logicamente existe uma preocupação desses jogadores com relação a algum tipo de lesão, enfim. Mas o Vasco, principalmente o que aconteceu no último jogo entre os dois, foi completamente diferente do que a gente viu nesse jogo. Porque naquele jogo o Flamengo teve uma intensidade, um domínio muito grande no primeiro tempo. E nesse jogo de hoje, o Vasco foi, na minha opinião, até melhor do que o Flamengo. Os primeiros minutos foram muito intensos, né? Então, assim, foi até um jogo feio de se ver, porque foi violento, foi complicado, né? Os jogadores estavam mais preocupados em discussão, em fazer faltas do que jogar futebol. E aí, a partir do meio do primeiro tempo, o Vasco teve um controle do jogo, criou algumas chances, né, de gol, teve até a possibilidade de abrir o placar. E aí, a partir disso, já no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo foi se encontrando, o Flamengo foi criando chances, o Flamengo foi dominando o jogo. E aí, no segundo tempo, é algo que a gente está mais acostumado a ver. Aí, um Flamengo mais dominante, o Flamengo, né, dono das ações, o Flamengo o time que mais criou jogadas. E aí, acabou sendo premiado com esse golaço do Bruno Henrique. Como a gente falou, né, é um jogador que se sente muito bem nesse confronto. E que faz mais um gol importante, levando o Flamengo aí, né, com maiores chances ainda de classificação para o jogo da volta no Maracanã. A gente fala desse primeiro tempo muito faltoso, a gente tem algumas imagens aí desse primeiro tempo mais brigado e muito parado também nas faltas e cartões. Vamos rodar aí algumas dessas imagens. Se imaginava até que não terminaríamos com todo mundo em campo, né? Tem essa pegada aí no Verratti, depois o Verratti também tem uma... Desconta, aí o Verratti desconta ali, enfim. Começou nesse pique aí e o juizão também segurando como podia, no cartão amarelo aqui, outro ali. Acho que antes dos 20 minutos, se eu não me engano, já tinham 5 cartões amarelos. Com alguns lances bem... De novo a gente está vendo essa entrada aí no Verratti, que até ele tira depois ali, mostra, baixa o meião, mostra a entrada também, como ficou nele. Mas isso, Glaucio, assim, a gente pode olhar assim para um cenário.
Quando o Vasco tinha a chance de levar o jogo para o Maracanã e escolhe jogar no Newton Santos. Então já é uma forma de causar um desconforto para o Flamengo. Esse jogo mais truncado aproxima mais também. Então assim, se você começa a brigar... É isso aí, nação. Tá aí a imprensa aí falando sobre a vitória do Mengão em cima do Vasco. Vou dizer uma coisa pra você. Tudo normal no Rio de Janeiro. Rei dos clássicos marcou. O Vasco perdeu de novo pro Flamengo, só somando acúmulos de vitória do Mengão em cima do Vasco. E o Flamengo está carimbando o passaporte rumo às finais do Campeonato Carioca. O Mengão está rumo ao título, meus amigos. Rumo ao título. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que nem o torcedor vascaíno acreditava na vitória. Porque não foram pro estádio, cara. 10 mil pessoas no estádio? Pô, tá de brincadeira, meu. Tá de brincadeira, mas tá aí. Mengão, mais uma vitória em cima do Vasco. Deixe o seu comentário, a sua análise é muito importante. Escreva aqui o que você achou da partida. E, meu amigo, deixa o like. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.